Oi Luana, tudo bem? Eu vou gravar esse vídeo aqui para você a respeito de trigonometria. Vou fazer passo a passo. Então ele diz assim, ó, uma escada apoiada em uma parede, num ponto distante 5 metros do solo, forma com essa parede um ângulo de 30 graus. Qual é o comprimento da escada em metros? Aí a resposta aqui, 10 raiz de 3 sobre 3 metros. Oi Luana, para você entender esse exercício, você vai precisar saber da trigonometria. Pelo menos o básico da trigonometria. Então, a trigonometria se baseia no triângulo retângulo, que tem a característica de ter um dos ângulos valendo 90 graus. O lado oposto ao ângulo de 90 graus, a gente chama de hipotenusa. Os outros lados são os catetos. Então, tanto faz que é um cateto 1 e um cateto 2. Eu vou dizer que esse aqui é o 1 e esse é o 2. Agora, você tem, além do ângulo de 90 graus, tem dois ângulos aqui, ó. Então, eu vou chamar de ângulo alfa e ângulo beta. Tá certo. No caso desse exercício, ele está pedindo o comprimento da escada, né? Que a escada está apoiada numa parede. O ponto do apoio até o solo vale 5 metros. Então a gente já tem o valor do cateto 1. E o triângulo retângulo, ele, através da trigonometria, ele te dá a possibilidade de saber um dos lados. Se você tem você pode achar a hipotenusa se você tem o cateto 1 ou o cateto 2. E também você pode achar o cateto 1 se você tem a hipotenusa ou o cateto 2. Pode achar o cateto 2 se tem o cateto 1 ou a hipotenusa. Então você vai fazer vai aplicar uma equaçãozinha aqui, baseado na informação do cateto 1, que é a altura do ponto de apoio até o solo, para poder achar a hipotenusa. E além de saber o valor de um dos lados, você também tem que saber um dos ângulos aqui. 90 graus já é padrão do triângulo retângulo, mas você tem que saber um dos ângulos aqui. Uma escada apoiada em uma parede, num ponto distante 5 metros do solo, forma com essa parede um ângulo de 30 graus. Então esse ângulo beta vale 30 graus. Já é o suficiente para a gente achar o comprimento da escada. Então, as fórmulas, as mais simples de trigonometria, diz que cateto oposto ao quê? Oposto ao ângulo que você quer. Então você tem aqui o cateto que é oposto ao beta. Então, nesse caso aqui, é o cateto 2. Cateto oposto sobre a hipotenusa vai ser sempre igual ao seno do ângulo. Então, se você tem o seno de 30, que eu vou explicar para você como decorar esse seno, pelo menos dos ângulos notáveis, que os ângulos notáveis são 30 graus, 45 graus e 60 graus. Então, você tem aqui, ó, cateto oposto sobre a hipotenusa vai ser o seno de 30 graus. Essa é uma das fórmulas, não é o que a gente vai usar. O que a gente vai usar é essa aqui, ó, cateto adjacente sobre a hipotenusa é igual cosseno de beta. Então, o que é adjacente? É junto. Então, o cateto adjacente, ou seja, o cateto que está junto do ângulo, o ângulo que é a referência dessa fórmula aqui.
Então, cateto adjacente sobre a hipotenusa vai ser o cosseno de 30 graus. Então, vai ser o cosseno de 30 graus, vai equivaler ao cateto adjacente ao ângulo, dividido sobre a hipotenusa. Como é que você vai gravar isso aqui? Você coloca sempre a hipotenusa embaixo, que é o lado maior, tá vendo? A hipotenusa sempre vai ser o lado maior. Então a hipotenusa embaixo e em cima o cateto. O cateto, como vai ser sempre menor, você pode gravar assim: o lado maior embaixo, o lado menor em cima. E aqui vai valer a mesma regra. Aí, como é que você sabe se o oposto é seno e o adjacente é cosseno? Bom, cosseno é uma palavra maior. Então ela faz referência com o adjacente, que também é grande. E seno é uma palavra menor, que faz referência ao oposto. Então, cateto oposto sobre a hipotenusa. Lado maior embaixo, lado menor em cima. E é referência a seno ou cosseno? Se for oposto, é pequena a palavra, vai ser referente a seno. Adjacente, como é um pouco maior, referente a cosseno. Tá ok? Além dessas duas formas, tem uma terceira que também é bastante utilizada, que é cateto oposto, né, ao ângulo. Né? O ângulo é sempre a referência aqui da trigonometria. O cateto oposto sobre o cateto adjacente observe que também continua seguindo o padrão, a palavra maior embaixo, a palavra menor em cima. Então, você tem cateto oposto sobre cateto adjacente vai ser igual a tangente. Tangente de beta. Então, a tangente de beta aqui é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é esse aqui. Cateto 2 sobre o cateto 1. Se a referência fosse esse ângulo alfa, então a tangente de alfa seria o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá ok? Então, explicado isso aqui, eu vou explicar para você a tabelinha que você pode fazer para gravar os ângulos notáveis. Então, a tabelinha, para você montar ela, você precisa fazer 5 linhas na vertical. 1, 2, 3, 4, 5. E 5 linhas na horizontal. 1, 2, 3, 4, 5. Esse primeiro quadrado você não preenche. E aqui você coloca seno, cosseno e tangente. Né? Pequeno sempre no começo, o maior embaixo. E a tangente que restou aqui no último quadradinho. Aqui em cima você vai colocar os ângulos notáveis. Notáveis na matemática significa ângulos que a gente deve memorizar para facilitar a conta. Os ângulos notáveis são 30, 45 e 60 graus. Agora a gente vai preencher aqui, ó, com 1, 2, 3. E aqui embaixo, 3, 2, 1. Agora a gente divide tudo por 2. E coloca a raiz quadrada no número de cima, em todos os números. Bom, a raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1. Então aqui a gente pode tirar a raiz dele. Ó. Ficou 1 mesmo. E aqui ficou 1 também. Agora só faltou a linha de baixo. Aqui já está pronto. Já está montado. A linha de baixo é o seguinte. Você vai pegar o primeiro e dividir o seno e dividir pelo cosseno. Porque lembra que eu falei que a tangente é seno por cosseno
igual a tangente. Então a tangente vai ser o seno pelo cosseno. Pequeno em cima, grande embaixo. Então vai ser aqui, para a gente calcular a tangente, a gente vai fazer 1 sobre 2 dividido por raiz de 3 sobre 2. Esse vai ser o cálculo da tangente de 30 graus. A gente está usando os valores de seno e cosseno referente a 30 graus. Então, isso dividido por isso, a gente sabe que inverte o de baixo. A divisão de frações é assim que a gente faz. Então vai ficar 1 sobre 2 vezes o de baixo invertido. 2 sobre raiz de 3. Aí você cancela, né? 2 com 2 vai ficar 1 raiz de 3. Só que na matemática a gente faz o possível para não deixar a raiz embaixo. Sempre que aparecer raiz embaixo, a gente faz o processo de racionalizar, ou seja, multiplicar em cima e embaixo pelo valor aqui da raiz que está embaixo. Então multiplica em cima e embaixo por raiz de 3, porque aí você consegue sumir com a raiz no denominador. Denominador é o número que fica embaixo da fração. Então você faz raiz de 3 vezes raiz de 3, dá isso aqui, ó. Fica uma raiz só, você multiplica o conteúdo da raiz. Então 3 vezes 3 é 9, raiz de 9 é 3. Então o resultado final, raiz de 3 sobre 3. É claro que depois que você memorizar, não precisa fazer essa conta toda, mas eu acho interessante a dedução e como você chega na tabela, porque na hora da prova, às vezes você tem tanta coisa para decorar, esquece, de repente você lembra da dedução e consegue montar a tabela e resolver uma questão que vai te ajudar no resultado final da prova. Então aqui já achamos a tangente de 30 graus. A tangente de 45 é a mesma coisa. O processo é o mesmo. Seno por cosseno igual a tangente. Então, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, divide por raiz de 2 sobre 2. Então, divisão de fração, você pega o que está embaixo e multiplica invertendo denominador e numerador. Aí simplifica raiz de 2 com raiz de 2, 2 com 2, vai dar 1 sobre 1, que é 1. Então a tangente de 45 graus é sempre 1. Sempre que aparecer um ângulo de 45 graus e o exercício pedir a tangente dele, o valor é 1. Agora por último, tangente de 60 graus. Então é raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2. A divisão se dá sempre invertendo o que vai estar embaixo. Então aqui a gente coloca 2 sobre 1. Simplifica 2 com 2, raiz de 3. Aqui é a raiz de 3. Ok? Então, também tem um macetezinho para você gravar mais facilmente aqui a tangente. Aqui, como é 30 graus, vai ser tudo 3 sobre 3. Vai ter o máximo de 3 no valor da tangente. Aqui, tangente de 45 graus. Se você lembrar que tangente é o pequeno em cima, seno, e o grande embaixo, então, seno dividido por cosseno é tangente. É só você também se recordar que o de baixo vai inverter. Aí você vai cancelar 2 com 2. Raiz de 2 com raiz de 2 vai dar 1. E aqui raiz de 3 não tem uma regrinha prática. Mas se você não lembrar que os dois são raiz de 3, só que esse vai ter mais 3 do que esse. Se você não lembrar desse macete, você vai ter que lembrar da dedução que eu fiz aqui para você, tá? Então agora a gente vai passar para o exercício. Então, Ana, o exercício diz assim: uma escada apoiada em uma parede. Aqui tem uma parede. Tem uma escada apoiada nela. Aqui tem um solo. Tem a escada aqui. Distante 5 metros do solo. Então ela está apoiada num ponto, aqui nesse ponto aqui, ó. Distante 5 metros do solo. Essa é a altura onde a escada está apoiando a parede. Qual é o comprimento da escada em metros? Vou chamar de C.
comprimento da escada em metros. Então, a gente precisa calcular esse lado aqui. A gente sabe que a escada faz com a parede um ângulo de 30 graus. Então eu tenho duas formas: cateto oposto sobre a hipotenusa e o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então o cateto oposto ao ângulo é isso aqui, essa parte aqui de baixo, que não é o que a gente quer saber. Então a gente tem o cateto oposto e o cateto adjacente. A gente precisa do cateto adjacente para poder saber a hipotenusa. Que é o que o exercício nos dá, é o cateto adjacente. Então é essa equação que a gente vai usar. Agora aqui é seno ou cosseno? Então para você lembrar, seno é da palavrinha menor. Seno é de oposto. Adjacente, que eu até abreviei para ser uma palavra maior, é cosseno. Então, eu preciso saber do cosseno para relacionar o cateto adjacente com a hipotenusa. Então, cosseno de quanto? Do ângulo em questão. O ângulo é a referência do problema. Então é cateto adjacente 5 metros. A hipotenusa eu chamei de C. O cosseno, cosseno de beta, cosseno de 30 graus, tem que lembrar da tabelinha. Então vamos fazer a tabelinha aqui pequenininha aqui do lado. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro a gente não preenche. Então é seno, cosseno, tangente. Aqui ângulos notáveis: 30 graus, 45 graus, 60 graus. Aqui 1, 2, 3. Embaixo, invertido: 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Coloco raiz em tudo, fazendo assim passo a passo, porque é o melhor jeito de memorizar. Então ele quer saber o cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Então no lugar de cosseno de 30 graus, eu escrevo raiz de 3 sobre 2. Bom, agora é só multiplicar em cruz. Esse por esse e esse por esse. Fica C raiz de 3 igual a 5 vezes 2. 5 vezes 2 é 10. A raiz de 3 passa para o outro lado. Dividindo, né? Ela está multiplicando C, ela vai passar dividindo 10. Aí entra naquilo que eu te falei, que a gente não pode deixar a raiz no denominador. O denominador é o número que fica embaixo da fração. Não podemos deixar ela aqui. Precisamos racionalizar. Então a gente vai multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3. Vai ser C igual a raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Raiz de 9 é 3. E aqui 10 raiz de 3. Então, o tamanho aqui do comprimento da escada é 10 raiz de 3 sobre 3 metros. Espero ter ajudado, Luana. Qualquer dúvida pode postar no comentário ou pelo WhatsApp também. E precisando, estarei à disposição.